pessoas a refletir sobre essa temática. Então, a gente está agradecendo a você por ter acolhido a nossa proposta conosco hoje. Obrigada, Delma, pela apresentação, pelo convite. Delma me conhece desde antes de eu nascer, né? Porque sou da idade da filha de Delma, então nossas mães, minha mãe e Delma são amigas, né? Obrigada por um convite, né? Faz muito tempo que a gente não se encontra no momento formal. Eu pedi esses dias a Delma um material para conhecer melhor o trabalho que vocês fazem, o trabalho da CEPA, o trabalho das irmãzinhas. E eu gostei muito, assim, dos projetos que vocês desenvolvem. Vi também que uma delicadeza na linguagem usada quando se discute a questão da vulnerabilidade econômica. Eu gostei bastante do material que eu vi. Inclusive, eu fiquei me perguntando, eu acho que eu tenho muito mais para aprender com essas pessoas do que para apresentar, né? Mas me convidaram para apresentar, então espero contribuir hoje. Esse material que eu vou apresentar, ele é o resultado de um trabalho que foi feito a muitas mãos. São reflexões que surgiram a partir da economia de comunhão, e a economia de comunhão completou 30 anos em maio desse ano. Então, nesses anos, se cometeram erros, acertos e se aprendeu, né? Estamos crescendo, digamos. Então, eu vou falar aqui de alguns tipos de pobreza que a gente percebeu que a pobreza é algo complexo, não é uma definição tão simples. Inclusive, se no meio da minha fala vocês pensarem em algum exemplo que ilustre o que eu estou falando, fiquem à vontade para contribuir, para perguntar. Se eu não souber responder, a gente pergunta ao grupo e assim vamos, ok? Eu vou compartilhar a apresentação, porque para mim fica mais fácil seguir um raciocínio. Compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Vou colocar a tela cheia. Estamos vendo, sim. Está muito boa. Se vocês quiserem interagir, eu tanto estou vendo o chat, como também é possível falar, ok? Então, o título, né? Pobrezas e riquezas na perspectiva da comunhão. Eu não sou uma poeta, não sou boa com poesias, mas esse meu amigo, ele é muito bom de recitar poesias. Aí eu achei que era legal a gente começar com uma poesia para refletir. E aí eu pedi para esse meu amigo recitar a poesia para a gente. Ele gravou, tá? Eu vou colocar, é bem curtinha. Essa poesia é de uma poeta pernambucana, poetisa pernambucana, Clarissa Figueiredo. E deixa eu dar o play aqui. Eu me visto com o suor dos meus irmãos, e não é cedo. Eu me visto com o suor dos meus irmãos, não é de hoje. Eu dormi sob o suor dos meus, sem medo. E por sobre mantos segredei o nosso elo. Frente ao espelho me investi de todos eles aos montes. Eu me visto com o suor dos meus irmãos e não tem preço. Cada ultraje embota a alma plena de sangue. Um estampado inocente. Índia, China, Paquistão. Eu me visto com o suor dos meus irmãos. Nem toda a pele tem o apelo de Gandhi. Ouço o blues das refazendas de algodão. Ouço o blues das refazendas e tantos amarelos. A quartéis de seda, linho, casemira e lã. Eu me visto com o suor de algum irmão e não me prendem. Meu, seu, sua, neste instante, nesta mesma linha. Corpo púlpito, Clarissa Figueiredo. Então, eu gosto muito dessa poesia, porque aqui tem o texto dela, tá? A gente não vai ler, mas coloquei. Porque ela é uma poesia que ela mostra o quanto a gente está interconectado na economia. Por exemplo, uma roupa que eu visto, essa roupa tem toda uma história. Quantas pessoas não fizeram sacrifícios para que esse bem chegasse até mim? Será que esse bem foi produzido de uma maneira que respeitou cada pessoa que passou pelo processo produtivo dele? Será que não?
Enfim, aqui fala de tecidos. Acho que é significativo, né? Porque Pernambuco, Caruaru tem o polo têxtil também, né? Embora aqui a gente tenha gente de todo o país, temos representantes de Caruaru. E essa poesia, eu acho muito interessante que ela mostra isso, mas que isso serve também para o que a gente descarta, também para o que a gente não usa, também para o que a gente escolhe ou não consumir. Agora, antes de começar a falar dos tipos de pobreza, eu vou falar um pouquinho da economia de comunhão, já que a ideia da gente é discutir a partir da perspectiva da comunhão. A economia de comunhão, ela teve início em 1991. Vamos fazer esse exercício mental. Vamos supor que a gente esteve no Brasil há 10 anos, agora a gente está em 2001, vamos supor que a gente veio aqui em 2011, fez um passeio pelas nossas cidades e depois a gente viajou, foi para outro país e aí a gente só voltou para o Brasil de novo hoje, em 2021. Quantas coisas a gente não ia ter visto que mudaram, né? Porque no dia a dia a gente está sempre na mesma cidade, a gente vê aquele prédio que vai crescendo, aquela árvore que vai crescendo, aquela praça que vai sendo construída, então a gente aos pouquinhos vai se acostumando. Mas se a gente fizesse esse exercício de passar um tempão fora e depois voltar, ia ser muito nítido para a gente o que mudou nesse período que a gente teve fora. Por que eu estou contando essa história? Porque Chiara Lubich, que é a fundadora da Economia de Comunhão, ela já tinha vindo ao Brasil algumas vezes, e aí fazia alguns anos que ela não vinha. Em 91 ela chega em São Paulo, e aí ela ficou impressionada com a quantidade de prédios que cresceram na cidade nesse período. E ela também percebeu que tinha aumentado o número de favelas. E aí ela começou a se questionar. Por quê? Porque se a gente tem uma economia que está crescendo, que está gerando mais riqueza, porque também tem gente, mais pessoas que estão marginalizadas de algum modo nesse sistema. E aí a economia de comunhão surgiu disso. Aqui eu botei uma matéria antiga do Diário de Pernambuco, mas eu tenho certeza que na maioria das nossas cidades é possível fazer uma foto assim que mostra o contraste. E a EDC surgiu justamente de uma insatisfação, do ver como as coisas estavam organizadas na economia e não estar satisfeitos, querer fazer algo para mudar. E aí eu vou falar bem rápido da economia de comunhão, tá? Que hoje eu queria falar mais sobre a pobreza. A economia de comunhão é um movimento econômico e cultural que busca mudar a forma de pensar e fazer negócios. Ou seja, a proposta da economia de comunhão é repensar o sistema de modo que ele concentre menos renda e redistribua mais. Isso através das estruturas econômicas. A economia solidária é uma ideia que, nesse sentido, é bastante próxima, né? Porque ela parte da ideia de ver que as pessoas que estão vivendo em condições difíceis, inadequadas no sistema, podem se unir e elas fazerem a cooperativa delas, né? Fazer a empresa dela. Então, a gente vê aí uma semelhança. Então, a economia de comunhão, ela reúne pessoas e organizações que orientam suas empresas, mas também suas escolhas de vida, com o propósito de erradicação da pobreza. Então, esse é o objetivo da economia de comunhão. E não está passando. E aí, se a gente quiser entender melhor o propósito, eu trouxe 3 palavras-chave que representam o propósito da economia de comunhão. Aqui a gente tem a frase central, né, que é viver pela erradicação da pobreza, por um mundo mais justo. Quando a gente fala de justiça, a gente fala de uma busca por equidade e redistribuição sistêmica da abundância, proporcionando que todos tenham acesso ao que se necessita e também o resgate dos valores humanos. Um mundo mais fraterno. Quando a gente fala em fraterno, a gente fala numa postura que nos faz nos reconhecer como membros de uma única comunidade global. Somos todos, cada vez mais, né? A Covid deixou muito claro quanto a gente
tá próximo, o quanto que um faz afeta o que o outro faz. E, portanto, essa perspectiva de fraternidade busca conectar e compartilhar com o outro e com o todo, de maneira respeitosa e empática. E, finalmente, a questão da regeneratividade, que ela é mais do que sustentabilidade. Ela parte de uma visão sistêmica da vida. Essa visão que eu falei agora há pouco para vocês, né, que aquilo que eu faço está em relação com muitos outros atores da economia. Ninguém age isoladamente. Hoje em dia, ainda que alguém queira viver muito isoladamente, se a gente encontrar um eremita dos tempos atuais, ele vai ser afetado por o ar que a gente polui, pelo aquecimento global, pela água. Então, estamos muito conectados. E agora eu vou falar mais da pobreza, tá? As múltiplas fases da pobreza. Eu trouxe algumas frases aqui para a gente refletir melhor sobre o que são essas múltiplas faces. Teve uma vez que eu até conheço essa pessoa, ela foi para um evento na África, era um evento de economia de comunhão na África, e aí quando ela voltou do evento, ela encontrou uma amiga, essa minha amiga ela é de Salvador, e a amiga dela fez: e aí, tu encontrasse muita pobreza na África? E foi muito forte para mim a resposta dela. Ela disse: eu encontrei a minha pobreza. Porque, compartilhando aqueles dias ali na África, vivendo junto àquelas pessoas, ela viu o quanto muitas vezes ela era mais pobre que eles. O quanto, diante de um dia sem internet, ela estava desesperada, e eles lidavam melhor com a situação, eles não perdiam o dia por causa daquela situação. Então, aqui eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir sobre esse somos todos ricos e somos todos pobres. A gente, ao menos em algum aspecto da vida, é pobre. Não tem ninguém, eu nunca conheci ninguém que diz: minha vida está perfeita, minha família está perfeita, a minha renda é maravilhosa, eu amo o meu trabalho, não tenho problemas de saúde. Ninguém. Às vezes a gente espera que as coisas estão melhores, né? Mas outra coisa interessante é que todos nós vivenciamos a vulnerabilidade em momentos da nossa vida. Basta a gente pensar um bebezinho que acabou de nascer, ele é completamente vulnerável. Ele depende dos outros para tudo, ele não para comer, para tudo. E aí eu trouxe algumas perguntas aqui. Quantas vezes conhecemos pessoas com tantas dificuldades materiais, mas com um brilho no olhar que transforma o nosso dia? Quantas vezes nas atividades da CEPA, nas atividades das irmãzinhas de Assunção, não se aconteceu de ir pensando que se iria ajudar uma pessoa e você descobre que quem estava precisando de ajuda era você. Aquele momento, aquele dia, foi para você um grande aprendizado. Quantas vezes verificamos, junto a algum progresso material, retrocessos relacionais? É muito comum, né? Assim, por acaso, quando eu estava fazendo doutorado, era o período que o país estava crescendo bastante. E aí, eu lembro que eu vim uma vez por ano, então as minhas fotos locais eram com distância de 1 ano cada uma. E eu lembro que as pessoas estavam felizes porque estavam adquirindo mais bens, e ao mesmo tempo eu via que também tinha junto esses retrocessos relacionais. O foco apenas sobre a riqueza material nos faz esquecer e até perder outras riquezas. Então, acho que para falar de pobreza e riqueza, a gente precisa, antes de tudo, saber que, assim como todo mundo, a gente tem pontos fortes e tem limitações. Deixa eu passar para o próximo. E aí, agora eu vou para o conceito seco de pobreza. Agora, esses dias, né, têm sido divulgados dados mostrando que a insegurança alimentar do Brasil cresceu, que a pobreza cresceu. Quando a gente fala que a pobreza cresceu, geralmente a gente está medindo desse jeito aqui.
Os especialistas em desenvolvimento falam que os pobres são pessoas que vivem com menos de 1,25 dólares por dia. Esse limite varia, tem faixas de pobreza diferentes, né, que a gente chama linha de pobreza, mas o que acontece é que esse indicador, ele tem suas vantagens, né? Por exemplo, esses dados que a gente recebe agora sobre o aumento da pobreza, eles vêm porque a gente tem um indicador simples. Mas a gente entende para a EDC, mas não somente para a economia de comunhão, né? Que a pobreza é uma concepção complexa e multidimensional. Se a gente botar no Google artigos, economia, pobreza multidimensional, vai vir um monte de resultado. Mas tem uma pobreza multidimensional que se fala, que ela é medida por um conjunto de acesso à água, acesso à saúde, acesso à educação, renda, e aí cria um indicador multidimensional. Aqui, quando eu falo em multidimensional, eu falo também em outras dimensões de capital, por exemplo, capital relacional, capital social, capital psicofísico. E aí, a pobreza, ela é, na verdade, um conjunto de relações doentias que podem ser curadas profundamente através da reciprocidade. Normalmente, a pessoa que está numa situação de pobreza, o problema dela não é só renda. Tem uma série de fatores que juntos corroboraram para que ela não conseguisse atingir o nível de renda necessário. E aí, quais são essas formas de bem capitais que, quando está insuficiente, a gente tem a pobreza? Aqui eu trouxe alguns exemplos, não tem todos, mas tem bastantes. O capital humano. Detalhe, o capital humano a gente liga muito à educação, mas não necessariamente é só a educação. Por exemplo, um pintor, um artista plástico que se destaca, ele é dotado de um grande nível de capital humano e talvez nunca tenha frequentado a educação formal. O capital psicofísico, que aí tem a questão das doenças físicas, mas também as psicológicas, né? De vez em quando aparecem pesquisas mostrando o quanto as pessoas têm tido mais problemas psicológicos. O capital relacional, né? Às vezes a pessoa saudável tem um bom nível de educação, mas tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, ou não tem amigos, ou... eu tenho uma amiga que ela, por um tempo, ela trabalhou na gestão de ONGs, e eram ONGs que eram fundadas por milionários. Ela tinha contato com milionários, e ela dizia que já escutou deles: você não sabe como é difícil para alguém na minha posição ter um amigo, porque é uma posição que aproxima muito as pessoas por outros motivos. O capital social, ele tanto está atrelado às redes de relação da sociedade. Por exemplo, um indicador positivo de capital social é quando as pessoas preferem comprar dos produtores locais porque fortalece a economia local. Isso quer dizer que tem uma coesão social, que a sociedade... Isso gera um capital, né? Porque torna aquele grupo, aquela sociedade, de algum modo, mais rico. E também tem o capital social no sentido mais amplo. Se a gente pensar na nossa cidade, eu acho que... Não sei se alguém é de uma cidade muito pequenininha, mas considerando as grandes cidades, se não tivesse semáforo, como seria, né? Uma São Paulo sem semáforo, ninguém ia conseguir se mexer. Então, essas leis, regras que regem a sociedade também são capital social. Se a gente está num lugar que a gente tem muito medo de ser roubado, a gente, de algum modo, é mais pobre. Porque a gente sempre vai ter que estar prestando atenção, olhando a bolsa. Não posso fazer aquele percurso porque ele é mais perigoso, vou fazer aquele outro percurso. É algo que nos limita e, portanto, nos torna mais pobres. E um outro tipo aqui, o capital espiritual, que pode sim ter a ver com religião, mas também não. Às vezes a gente encontra um ateu que ele tem uma vida espiritual, uma busca por vivência dos valores super intensa,
E às vezes a gente também conhece alguém que é segue alguma igreja com intensidade e não necessariamente tem uma vida intensa, né? O que se espera é que quando alguém segue uma religião é que ali ele alimente, cultive esse capital espiritual, mas não necessariamente isso acontece sempre. E aí eu trouxe aqui uma frase de Amartya Sen, né, que ele é bastante conhecido, acho que todo mundo conhece, que ele fala que a pobreza gera um desperdício de talento intolerável, porque significa não ter a capacidade de desenvolver todo o potencial enquanto seres humanos. Então, a pobreza representa essa perda do ponto de vista do indivíduo, mas também é uma perda para toda a sociedade. Quantos médicos a gente não tem nas comunidades que nunca vão estudar medicina porque não tiveram os meios adequados? O quanto a nossa sociedade seria mais rica se eles tivessem tido a oportunidade de se formar? Quantos Shakespeares, quantos professores, quantos engenheiros, quantos profissionais a gente não perde quando a nossa sociedade não gera as oportunidades para que essas pessoas se desenvolvam? E aí, né, nessa discussão sobre pobreza, nós chegamos nesse livro aqui. Esse livro é do Majid Hanema. Esse particularmente é italiano, também existe ele em francês. O título é Quando a Pobreza se Torna Miséria. Hanema, ele é um cara, ele é iraniano, e ele se ocupou de desenvolvimento por muito tempo na vida dele. Ele, inclusive, já representou o Irã na ONU. Ele é diplomata pelo Irã. E ele, ao longo da vida dele, ele diz que se encontrou com vários tipos de pobreza, né? E essa discussão que eu trago agora é sobretudo do livro dele. E aí ele foi fazer uma pesquisa sobre a origem da palavra pobreza, o que significa pobreza, desde quando essa palavra existe. E um resultado interessante que ele encontrou na pesquisa dele é que antes da gente ter o escambo, as sociedades de troca, a gente tinha as sociedades de dom. A troca pressupõe equivalência, né? Uma quantidade de peixe por uma quantidade de pão, não sei. E aí, depois, na nossa sociedade, entra a moeda, que é um meio de troca, né? Para facilitar a troca, e tem a moeda. Mas antes das sociedades de troca, tinham as sociedades de dom, que as pessoas se ajudavam, doavam as coisas livremente. E ele, na pesquisa dele, ele disse que nesse tipo de sociedade não tinha no vocabulário dessas pessoas nenhum termo para designar pobre. Se a gente pensa nas sociedades antigas, a gente sabe que tinham menos desenvolvimentos tecnológicos. Então, muitos recursos que a gente alcança hoje como sociedade antes não existiam. Então, mesmo se certamente tinham momentos difíceis, ele não encontrou uma palavra que determinasse pobre. Aí ele, a partir das sociedades de troca, ele começou a encontrar os termos que denotam pobreza e ele profetas recorriam a 3 termos diferentes. O Ebion é usado para designar o pobre, e privado dos bens necessários é como um homem sem defesa diante de adversários mais potentes que ele, ou seja, um oprimido a quem é negada a justiça. Isso releva na sociedade. E o Misken, que indica o ser mais indigente, que depende totalmente dos potentes, o mais desprezado entre os pobres. A gente pode ver que todas essas definições que eu falei, elas são complexas, elas são profundas, elas não falam só da questão de renda, né? Aí, quando a gente vem para as línguas modernas,
a gente percebe um empobrecimento semântico, né? Antes, a gente vê que a pobreza era mais um adjetivo, virou substantivo, né? O pobre. Daí vem esse resgate, né, do Hahnemann, porque ele fala que a gente precisa reconhecer que essa imagem da pessoa em situação de pobreza ela foi degradada com o passar do tempo e ela nos deixou meio cego, ela nos faz não perceber a complexidade de tudo que está envolvido. Assistido ao pobre, muitas vezes são termos usados no sentido pejorativo. Inclusive, atualmente, quando a gente fala em projetos de desenvolvimento, a gente procura evitar essas palavras, justamente por isso, né? Porque é uma busca desse resgate, né? É uma pessoa vulnerabilizada. Ela, ao longo da vida dela, passou por situações ou não teve as oportunidades adequadas para que ela pudesse se desenvolver. Por isso que ela está numa condição de vulnerabilidade. Não é porque ela não quis ou não se esforçou. Claro que o esforço também tem o seu papel, né? Mas a visão puramente meritocrática, ela esconde uma série de desigualdades que tem por trás de todos os processos. E aí, eu trouxe também uma frase de Luigino Bruni, que ele é um economista. Ele é um economista que ele trabalha muito com a economia de comunhão, e ele fala, hoje, assim como no mundo antigo, frequentemente se impede o pobre de gritar, convencendo de ser culpado. Se constroem sempre novas e mais sofisticadas ideologias para calar os pobres, para não os ver. Convencer-nos e convencê-los de que são apenas culpados e merecem a sua triste sorte. Infelizmente, acontece da gente ver contextos em que as pessoas dizem não, está nessa situação de pobreza porque quer, porque não se esforça, e normalmente não é assim. Normalmente tem um conjunto de fatores envolvidos. E aí o Hahnemann, ele fala da importância de recuperar a semântica das línguas antigas para reaprender a entender a pobreza. E aí ele fala que tem pelo menos 4 tipos. Ele, inclusive, no livro dele cita outros, tá? Mas eu vou agora falar desses 4 tipos principais que ele traz. A primeira é a pobreza convivial. É um estilo de vida capaz de proteger o pobre do risco de afundar na miséria. Quando alguém não tem o suficiente, aprende a conviver com elevados níveis de autorrestrição, enquanto que os seus vizinhos compartilham o pouco que têm com aqueles que vivem em situações piores. Eu coloquei aqui para representar essa peça de artesanato, ela é de Caruaru, né? Essa peça ela é bem famosa, ela chama Família de Retirantes. Aqui a gente vê que retrata as famílias que precisavam migrar para o Sudeste ou outras regiões do país em busca de condições melhores, né? Uma cena que se repetia muito por causa da seca. E aqui a gente percebe, né, que todos estão numa situação difícil, mas o fato deles estarem em grupo, deles se ajudarem, a mãe carrega a criança, a senhora idosa está no animal, já que provavelmente ela tem mais dificuldade para se locomover. Isso aqui retrata um pouquinho essa pobreza convivial. Mas é também uma cena que a gente viu muito agora na pandemia. As pessoas em situações difíceis, mas que mesmo assim procuravam ajudar o vizinho. Os projetos sociais que sofreram muito, mas que também teve uma onda de ajuda, né? Isso teve momentos melhores e piores na pandemia, mas a gente também pode pensar nessa situação quando uma empresa está em crise. Se a gente pensa nesse período da FAFICA mais difícil ali, o quanto não foi difícil, assim, e o quanto eu imagino que também não deve ter intensificado algumas relações nesse período difícil. Então, a pobreza convivial, ela acontece em momentos difíceis. Não é bom, né, tá nesse período que a gente tem que fazer o êxodo rural, ou que a gente precisa fechar uma empresa, ou que a gente passa por uma pandemia. Mas, quando tem essa sociedade que se ajuda, é também um período em que se fortalecem as relações, é um período
que depois de anos, normalmente a gente lembra também com um misto de sentimentos, né? Porque se vê também que foi um período de aprendizado, de crescimento. Então, esse é o primeiro tipo. Se vocês tiverem exemplos, fiquem à vontade. Vou passar para o segundo agora. O segundo é a pobreza voluntária, que é a condição na qual vivem poucos homens e mulheres fora do comum, que escolhem voluntariamente a pobreza, como meio de libertação daqueles bens que criam dependência, para serem livres para servir à humanidade. Embora a gente fale pobreza, olhando para o exemplo de Madre Teresa, mas não só o dela, de tantas outras pessoas, eu só penso o quanto de riqueza interior a gente não tem aqui, sabe? O quanto são pessoas que ensinam, que arrastam com exemplo, que multiplicam as próprias ações, né, por levarem outras pessoas. E, embora aqui fale condição especial de poucos homens e mulheres, por outro lado, todos nós podemos fazer experiências de pobreza voluntária. Por exemplo, se a gente escolhe comprar um bem que é um pouco mais caro, mas que é de um produtor local, que está começando a desenvolver o negócio dele, ou que é um produtor que gera um bem mais caro, porque ele procurou fazer um processo produtivo mais respeitoso com todos os envolvidos, ou tantos outros motivos. Sempre que a gente, de algum modo, renuncia ao que a gente tem em prol de outras pessoas, né, faz uma experiência de comunhão, a gente, de algum modo, escolhe a pobreza voluntária. A próxima é a pobreza modernizada. Ela é uma forma degradada de pobreza que emergiu depois da Revolução Industrial, no contexto da economia de mercado. Nessa tipologia de pobreza totalmente nova, as faltas percebidas pelos indivíduos são fabricadas sistematicamente. E a cara dela, eu vou desligar. Desculpa, eu não sabia. Tô com fome agora. São fabricadas sistematicamente por uma economia cuja prosperidade depende do aumento regular do número de consumidores, não raramente tornando os consumidores compulsivos. O que acontece? Às vezes, a gente faz... Não, eu quero dedicar meu tempo a essa causa aqui. Mas agora eu não posso, porque eu tenho esse compromisso. Olha, mas quando eu acabar esse curso, eu vou me dedicar. Aí acaba o curso, aparece outro. Ah, não, mas agora apareceu essa outra coisa que eu queria fazer há muito tempo. E aí é sempre preciso ter isso, preciso conquistar aquilo. Ou então com a questão de aquisição de bens, né? Não, eu preciso ter a minha casa própria, eu preciso muito dela. Depois que eu conseguir a minha casa própria, aí sim eu vou conseguir contribuir mais com tais projetos. Mas o que acontece é que a sociedade ela sempre cria necessidades novas para a gente. Então, às vezes, a gente nem é pobre, mas a gente se sente porque a gente nunca tem aquilo que a gente gostaria. Consegui comprar este bem, mas agora lançou aquele outro. Então, passa a ser a nova necessidade. Então, claro que a sociedade muda também, né? Há 30 anos ninguém tinha celular. Hoje é muito raro achar alguém que não tem. É normal que com a mudança, com o progresso, que a gente mude as necessidades, mas tem sempre a armadilha da pobreza modernizada, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga de uma amiga, e ela estava falando... eu fui para um cruzeiro nos Estados Unidos, foi ótimo. Tipo, o meu quarto era o menorzinho do barco, mas foi bom, a gente não tinha dinheiro para um quarto maior no cruzeiro. E aí, eu achei engraçado porque ela contou esse fato numa sala que ninguém teria condições de fazer um cruzeiro para aquele lugar que ela fez. Assim, ela
Claro, imagina, não teve nenhuma maldade no processo, mas ela não percebeu assim que ela estava se sentindo pobre e que, na verdade, em comparação com aquelas pessoas ali materialmente, ela era quem mais tinha recursos. E, enfim, vou passar para a próxima. E aí, esse quarto tipo não é um tipo de pobreza. Esse quarto tipo aqui, a indigência, é quando não existe a sociedade em torno e os homens e mulheres que têm uma energia vital, com a qual eles podem contar no momento difícil, eles passam a perder. Quando a vida se torna tão dura e falta essa rede de relação e se perde esses vínculos, se cai na miséria. A miséria é a prova de que a nossa sociedade tem muito para evoluir, né? Tem uma frase que eu escutei esses dias que fala que se tem uma pessoa que vive em indigência numa cidade, significa que toda a cidade está doente, porque aquele sistema ali não funciona. Não está funcionando, porque se funcionasse, ofereceria meios para todos. A perda dessa capacidade, conjuntamente com a rede de proteção, faz com que as pessoas escorreguem na indigência e na miséria. Então, isso aqui é inadmissível. As outras situações, elas podem acontecer, escolhidas ou não, mas essa aqui a gente não pode permitir que aconteça. E eu queria falar agora de uma parte desse livro, né, do Hahnemann, que ele conta uma experiência pessoal que eu achei interessante. Ele, nos projetos dele, estava sobrevoando uma região do país dele, que era um país que ele estava trabalhando para garantir o desenvolvimento, e ele ficou muito feliz, porque ele viu que estava sendo instalada a rede elétrica, então ele, olha que legal, o país finalmente está se desenvolvendo, as coisas estão melhorando, e ele lá de cima ficou muito feliz com o que ele viu. E aí, depois ele teve a oportunidade de conhecer melhor aquele lugar que ele estava sobrevoando. E aí ele percebeu que as pessoas que moravam naquele local, elas não tinham acesso à eletricidade porque era muito cara. E quando foi instalada a rede elétrica, foi proibido cortar as lenhas, que é a outra fonte de energia. E aí, o que aconteceu? Foi um progresso, mas que não chegou para as pessoas que dependiam da lenha, e as pessoas que dependiam da lenha passaram a não ter meios para sobreviver e foram expulsas do próprio território. Eu achei significativa essa experiência porque mostra que, às vezes, a gente olha as coisas superficialmente e a gente não entende o que realmente está envolvido, né? Às vezes uma coisa parece boa e tem muitos problemas ali, e às vezes a gente olha uma coisa nem parece tão boa, e quando a gente vai entender o processo, a gente percebe que tem um processo positivo ali acontecendo. E aí, eu botei esse slide aqui, não sei se ele vai resumir bem, mas eu tentei resumir em alguns aprendizados. A gente precisa ter uma visão sistêmica, nós estamos completamente conectados, tudo que a gente faz afeta as outras pessoas e tudo que a gente não faz também. Todos somos mas é preciso que toda semente é uma planta em potencial, né? Mas se ela não tiver terra, não tiver água, não tiver sol, ela não desenvolve. O processo de superação da vulnerabilidade econômica passa pelo processo de descoberta do potencial de cada um. Por isso, a importância da comunhão, a importância da cultura do encontro, para que seja possível conectar oportunidades e vulnerabilidades. E aí eu queria retomar agora, pois está acabando já, tá? Só falta esse slide e o próximo. A poesia que escutamos, ela fala sobre suor, né? Eu visto o suor dos meus irmãos. Suar não é algo ruim. Pelo contrário, muita gente passa por crise existencial profundíssima por não encontrar um motivo pelo qual suar.
a gente vê também o quanto o suor pode nos tornar pessoas mais fortes quando a gente vê um atleta olímpico, né? O quanto não tem anos de luta ali por trás. E aí é fruto de muito suor, mas é um suor que você fica feliz por ter suado. Porém, a gente vive numa sociedade que, embora tenham pessoas que gastem energia, que suem para produzir tecidos, e não só tecidos, elas talvez nunca possam vesti-los. Se é necessário um nível muito alto de suor para alcançar muito pouco, então algo não funciona nesse sistema. E aqui eu coloquei uma pergunta, né? O que é que está por trás de cada tecido que a gente veste, de cada ação que a gente tem no mundo econômico? E eu queria concluir com uma poesia bem curtinha, que eu pedi para Rodrigo, de novo, fazer, porque ele é bom nisso e eu não. E eu botei aqui o texto da poesia, que eu gostei bastante, é da mesma autora, Clarissa Figueiredo. Mudo mesmo o mundo. Mudo o mundo me muda. Mudo meu mesmo mundo. Mudo o mundo. Mudas. Clarissa Figueiredo. Pronto, terminamos. Quer dizer, agora com vocês. Coloquei aqui os contatos da Economia de Comunhão e o meu e-mail em cima. Estou à disposição, agora é com vocês. Ok. Ô, Andresa, uma primeira consulta que eu queria fazer é se é possível você disponibilizar para nós esse material. Claro. Eu acho que para a gente rever, para a gente repensar, porque cada vez que a gente relê um texto, né, a gente percebe nuances que, num primeiro momento, a gente não percebido. E também, à medida que a gente volta para um texto lido ou discutido, a gente amplia a possibilidade de reflexão e de aprendizagem. Então, é bem interessante para nós ter acesso a esse material, porque ele é muito rico, sabe, Andressa? Quer dizer, eu estou colocando a minha perspectiva, mas eu acredito que a perspectiva do grupo também vai nessa direção, de identificar elementos preciosíssimos na sua abordagem, sabe? É certo que a gente vem pensando sobre essa perspectiva de economia de comunhão, a gente vem pensando e discutindo sobre essa visão contextualizada, não é? De não enxergar meritocracia. Como essas palavras que aparecem são do Zoom, viu, Afonso? Essas palavras em inglês que aparecem é própria do Zoom. Se você escolhe o Zoom, vamos ter que suportar isso. Então, quando você falou, né, da meritocracia, eu fico muito incomodada com essa situação, porque atrás disso, né, as pessoas já julgam pela aparência, esse é assim porque não se esforçou, porque não, e começa a tecer toda uma justificativa em cima desse pensamento, né, de que a pessoa se acomodou, a pessoa não fez o esforço necessário, não produziu porque não quis, e então se apoia nisso, né? É uma ideologia muito forte. A gente nem percebe tanto. Eu sei porque eu conheço, tem pessoas que são amigas, né, que eu gosto delas, mas tem que ter uns meios assim de
de maior convencimento de que a meritocracia é uma coisa muito ruim. Se a gente pudesse planejar alguma coisa nesse sentido. Tem um livro, eu falar do livro que eu não li, né? Mas assim que eu comprei, ele tá na fila, que fala disso, que é a tirania do mérito, que discute que a gente fala em meritocracia, que é claro que o esforço ajuda, mas não é só o esforço. Não é. E uma coisa que eu vejo é que às vezes a gente acha que tem a solução para o problema do outro. Talvez se eu tivesse naquela situação e tivesse as capacidades que eu tenho, talvez essa situação que eu estou propondo até fosse a melhor para o outro, mas eu não estou dentro do outro, eu não sei o que ele vive, eu não sei o que ele enfrenta, como é que eu chego de fora e acho que tenho a solução. Isso é uma coisa que a gente tem feito esse exercício de nos projetos de desenvolvimento, né, que a gente tem projeto de desenvolvimento em alguns lugares, tanto ajudando em necessidades básicas, né, porque quem tem fome tem pressa, mas também projetos de desenvolvimento que levem a pessoa para um caminho de empreendedorismo, se ela entende que tem a vocação. O que a gente tem percebido é que, no máximo, a gente vai descobrir junto, mas não é a gente que chega de fora que vai trazer a solução, porque a gente não tem como saber. Eu lembro, isso faz uns anos, num grupo de jovens, que tinha uma jovem que ela era de uma situação mais vulnerável economicamente, e as amigas diziam, você tem que estudar, a gente diz para você estudar e você não estuda, mas como é? E aí elas começavam a ficar chateadas, porque elas diziam, mas é claro que se ela estudar, ela vai ter mais oportunidades, mas ela não escuta a gente. E aí uma delas foi visitar essa jovem, e aí ela chegou lá, né, uma comunidade, como tantas, à noite, tava o som nas alturas, a galera jogando dominó no meio da rua, na frente da casa dela. É muito diferente dessas jovens que em casa tinham sua mesinha de estudo e os pais mandando estudar. E elas achando que para essa outra jovem, não que ela não possa, que ela não deva talvez encontrar alguma estratégia, mas não é tão simples, não é só vai estudar. Não, tem um monte de coisa envolvida. E aí o esforço sim faz parte e ajuda, mas não é tão simples. É um problema muito complexo. A gente realmente precisa ler mais sobre essa pseudo-meritocracia, né? Teve outro exemplo, só mais um exemplo, que foi o Karnal, né? O Leandro Karnal que deu. Ele disse que tem um aluno arquiteta e que ele disse, ela é um exemplo que não é a meritocracia a questão, porque ele disse, ela é uma aluna boa e ela era muito rica. Ela conhecia as pessoas muito ricas. E aí, quando ela se formou, ela chamou as melhores da sala para trabalharem para ela. As que ela chamou para trabalharem para elas eram alunas melhores. Mas ela conhecia toda a alta sociedade. Então, ela, mesmo tendo tido um menor desempenho durante o curso, ela tinha condições de ser a chefe, né? Porque ela que conseguiu os contatos. Aí ele disse, essa minha aluna veio me dizer, não existe meritocracia, porque veja, elas são melhores que eu, mas eu ganho mais que elas, eu sou a chefe delas, porque eu conheço os contatos, porque eu sou de uma família mais abastada. Mas eu entendo que muita gente fecha os olhos para isso, né? E critica os outros. É uma pena. Sim. Eu acho que esse trabalho de aproximação, sabe, de a gente perceber o quanto a gente é parecido. Se eu tivesse nascido naquela comunidade, naquela família, onde eu estaria hoje? Eu lembro que eu sofri muito, como todas as pessoas que fazem doutorado no mundo, né? Sofri muito para acabá-lo. E eu lembro que num evento, eu conheci um casal de irmãos, né? Irmão e irmã, que eles fizeram doutorado no mesmo lugar e que o pai e a mãe tinham doutorado, todo mundo tinha doutorado, e
E, tipo, para eles não fazer doutorado seria quase como um filho, como se o filho da minha mãe não fizesse faculdade ou não terminasse o ensino médio, assim, era o caminho obrigatório, assim. E eu lembro que para eles era tudo fácil, assim, eles aprendiam tudo rápido, mas olha a família onde eles cresceram, olha a base que eles tiveram. E aí é engraçado, porque por um lado eu era a pessoa que conseguiu, que foi estudar fora, por outro lado lá eu era a piorzinha nesse sentido, né? Porque eu me deparei com todas essas pessoas que tiveram oportunidades ainda melhores do que as que eu tive, né? Então, é interessante, como mesmo alguém que está muito bem em algum contexto pode ser alguém que não está tão bem e vice-versa. Uma coisa que você chama a atenção, Andresa, quando você diz assim, a gente precisa ler mais para a gente compreender melhor essas realidades. Eu ainda acrescento, a gente precisa ler mais e a gente precisa olhar de uma maneira mais efetiva as nossas realidades. A gente precisa fazer essa aproximação, sabe, dos estudos com uma análise das realidades que a gente tem. Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem fazer essas aproximações das suas leituras com as realidades. E muito importante isso, esse diálogo entre aquilo que é produzido academicamente, que, lógico, é produzido a partir de uma aproximação com o campo, né? Mas que também precisa servir de apoio para que a gente compreenda melhor aquilo que a gente está vivendo. Então, é muito importante essa chamada, né? Para que a gente valorize a produção acadêmica, para que a gente também, a partir das leituras acadêmicas, a gente utilize esse material como lente para compreender as realidades vividas. Uma coisa que você trouxe hoje e que está me chamando a atenção, assim, para eu pensar um pouco mais, é quando você diz assim, olha, a pobreza voluntária não é só aquela pobreza voluntária total, assim, de você se despojar de tudo e se entregar a outra forma de vida, como você exemplifica com Francisco de Assis, né? Então, veja, isso me chamou muita atenção, porque, de fato, às vezes, as pessoas, elas não têm essa decisão voluntária de se despojar de tudo, mas se despojam de algumas coisas, né? Fazem opções interessantes por outras possibilidades. Então, é também uma maneira de, voluntariamente, você assumir determinadas pobrezas que são riquezas, que enriquecem, né? Então, essa visão bem detida, bem arguta, né? Dessas questões que envolvem pobreza e riqueza, e também a servidão voluntária, né? Que é outra discussão que a gente até já tocou nessa questão no outro momento. Mas essas nossas opções, essas nossas escolhas, elas precisam estar realmente muito bem fundamentadas e muito bem direcionadas. Então, por que é que eu estou fazendo isso e com que objetivo eu faço isso? Então, parece-me que essas são questões que a gente precisa prestar mais atenção, fundamentar as nossas escolhas e direcioná-las de forma bem objetiva, pensando nessa comunhão, pensando exatamente no benefício que a gente pode promover, que a gente pode contribuir para
Yunus, Mohamed Yunus, que ele é Nobel da Paz, né? Ele era um professor de economia. Eu digo ídolo porque, nossa, eu estou muito longe de estar naquele nível, né? Mas eu acho fantástico o exemplo dele. Ele era um professor universitário que estudava pobreza, desenvolvimento econômico, todas essas coisas. E ele via do lado dele a aldeia de Jobra com muitas situações difíceis econômicas. E aí ele foi com um colega lá fazer um estudo, e é muito legal, porque ali é todo um outro mundo cultural, né? O Paquistão, não, Bangladesh. E ele percebeu que, primeiro, aquelas mulheres artesãs tinham talento, elas tinham capital humano, elas tinham uma riqueza, elas pegavam matéria-prima e faziam peças de artesanato num dia. Então, ele disse, essas mulheres não frequentaram o sistema de educação, mas isso mostra a inteligência delas. E aí ele foi analisar como era a vida delas, elas acordavam, iam pedir empréstimo para o agiota, compravam matéria-prima, produziam artesanato, não é? Ainda que possa se abrigar nesses condomínios fechados e ter o carro blindado, mas é uma vida muito pobre e cheia de preocupações, de tensões, de adoecimentos. Então, a gente tem os dois lados, né? Tem as pessoas que não podem se desenvolver. Gostei quando você diz quantos médicos, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas, quando olha as pessoas da favela como se fossem ameaça, né? E deixa de perceber quantos talentos, quantas habilidades não puderam ser desenvolvidas, né? Quantos médicos não puderam surgir, engenheiros, por falta de um investimento, por falta de políticas públicas, né? E a gente está sentindo isso com mais força agora, com esses ataques, aquilo que foi conquistado às duras penas, né? Então é isso. E também, como Afonso também, Joaquim também coloca, também aqui em Caruaru é isso, a gente que quase que proporcionalmente, a gente tanto cresceu o número de pessoas na rua vivendo, né? Quase diretamente proporcional ao quantitativo de carros importados que a gente vê, né? Antigamente era difícil ver uma BMW, sei lá, eu não sei, Land Rover, Range Rover, eu não sei nem dizer os nomes, né? Mas carros assim de 1 milhão. Eu soube hoje que tem um fulano aqui que tem um carro de 4 milhões desfilando numa cidade como Caruaru. Então, assim, a gente está falando do contraste, né? Então, aquela fotografia que você mostrou, de fato, a gente já conversou aqui e viu como que essa realidade tá gritante, tanto da miséria, por um lado, do outro, a opulência, né? Essa distância, esse abismo que tem se aprofundado. Mas aí você traz também a poesia, né? E essa, né, convite também para que a gente possa ter um consumo mais consciente, para que a gente possa entender que existe uma intencionalidade, todo ato é político, enfim, a gente, né, acho que sua fala, ela se linka também a outras, de outras pessoas em outros momentos, hein? Então, isso tudo só para agradecer e dizer que eu faço eco com as outras vozes aí, e isso vai ficar ainda mexendo, né? Nós temos o Diácono Antônio que entrou e Antônio Campineiro. Se quiserem ligar a câmera e o microfone, fiquem à vontade. Boa noite, é o Diácono Antônio aqui da Arquidiocese de São Paulo, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, então, eu estava aqui, cheguei na fala da irmã Ana,
porque estava em outra atividade, mas eu só gostaria de contribuir com uma palavrinha em dizer que nós vivemos num mundo em que entre a pobreza e a riqueza existe um grande abismo, e esse abismo nós precisamos lutar para que ele diminua, ou pelo menos, se a gente não tem condições de eliminar ou tampar esse abismo, diminua. Porque a riqueza, às vezes, possa ter um mundo melhor, satisfatório, em que todos possam viver com dignidade. Ok? Muito obrigado. Eu tenho respostas aqui, mas se alguém quiser mais comentar, eu respondo tudo junto. Tenho respostas não, né? Tenho comentários. Então, vou começar, tá? Eu queria agradecer os comentários de todos, acho que foi muito positivo. Joaquim, Nila, Ana Aparecida falaram bastante do quanto tem sido duro, né, a gente se deparar com as situações de pobreza, o quanto a pobreza cresceu. Realmente, faz tempo que as coisas têm se tornado mais difíceis, mas sobretudo os 2 últimos anos, né? Como se não bastasse a pandemia, ainda tivemos tantos outros desafios. Eu acho importante que a gente externe esse sofrimento, porque é desse sofrimento que parte o desejo por mudança. Se a gente não sofrer em ver a situação de pobreza com a qual a gente se depara no mundo, a gente tem um problema. Aí sim a gente tem um problema. Se a gente não percebe, não sofre, não se incomoda, não quer fazer isso algo para mudar, aí sim temos um problema. Eu acho que o reconhecer e o estar insatisfeito é uma coisa importante, é uma coisa positiva. Depois, a questão também do aumento da desigualdade. Uma coisa que eu acredito muito é na cultura do encontro. Eu acho que as soluções criativas... Claro que eu não vou dizer aqui quais os problemas que nós vamos fazer, quais os projetos que nós vamos começar para resolver esses problemas, mas eu acredito que, e ao menos nós temos vivenciado essa experiência, que é da cultura do encontro que surgem as ideias que podem ajudar a transformar a realidade. Cada pessoa tem um papel na sociedade, vai ter aquela pessoa que vai conseguir desenvolver um caminho na política ou na gestão de uma grande empresa, mas em todos os âmbitos da sociedade há algo que a gente possa fazer. Vai resolver todo o problema? Vai ser rápido? Certamente não, mas eu acho que esse incômodo é muito bom e que é importante que a gente... Todos nós aqui já estamos ligados a algum tipo de projeto, não? Então, que a gente seja amigo dessas pessoas que participam dos projetos. Eu acho que a partir de uma relação de comunhão, de encontro, de compartilhamento, aí sim vamos ter esse processo de descobrir potencialidades, de descobrir oportunidades e encontrar caminhos para resolver os problemas. Outra coisa que eu observo é que o ser humano é muito complexo. Às vezes a gente está numa posição e está criticando quem está numa outra posição. E aí o tempo passa, muda, e no futuro a gente se vê naquela outra posição, repetindo a ação. Eu acho que essa cultura do encontro passa também por isso, sabe? Da gente tentar se colocar no lugar do outro. Todas as existências trazem desafios. Algumas trazem desafios muito mais fortes. Mas não tem uma existência que não tenha desafios. Então, o mundo é complexo. Eu acho que a gente precisa... Eu acredito que, ao invés de críticas a pessoas que estão em outras posições, se possível, é mais interessante a gente fazer um caminho de aproximação
E, através desse caminho de aproximação, talvez a gente, inclusive, tenha um espaço para expor nossas ideias, para discutir, para contribuir para essa transformação interior. E sobre... Deixa eu ver se eu anotei tudo. Gostei bastante também dos comentários do Diácono e de Clemilton. Acho que, assim, eu realmente concordo com vocês. Mas esse incômodo é bom porque faz a gente querer lutar. A gente realmente, essa indignação é necessária. Não é justo que a família na qual a gente nasce seja tão determinante para tudo aquilo que a gente vai conquistar na vida. Não estou dizendo que é o único determinante, mas se é tão determinante assim, a nossa sociedade não está funcionando bem, né? E pronto, não sei se eu respondi tudo. Acho que sim, foi o que eu anotei aqui. Ô, Andresa, olha, as suas ponderações e as suas considerações acerca das intervenções que a gente fez enquanto coletivo, também joga mais luz sobre a sua abordagem, sobre as considerações iniciais do trabalho que você trouxe para nós. O que fica fundamentalmente para mim, e eu acho que para o grupo também, é a quantidade de riqueza que existe na pobreza e a quantidade de pobreza que existe na riqueza, como a gente está acostumado a conceituar, certo? Porque na hora que a gente fala de pobreza, a gente faz um recorte, né? E a gente está colocando a pobreza na perspectiva econômico-financeira, né? Normalmente, quando a gente fala de pobreza, a gente fala de pobreza daquela pessoa que, como você colocou, tem uma renda per capita bem menor do que a maioria, se a gente pode assim dizer. Então, ou pelo menos uma renda per capita que impossibilita uma sobrevida digna. Eu acho que é mais pertinente assim. Quando a gente fala de riqueza, a gente fala da pessoa que tem bens, né? E que está economicamente acima da maioria da população. Então, a sua contribuição vem exatamente dizer que a gente precisa ampliar o nosso olhar. A gente vê riqueza numa outra perspectiva ampliada e a gente vê pobreza numa outra perspectiva ampliada. Isso vai ficar para nós como uma grande contribuição para a reflexão, mas fundamentalmente esse convite para que a gente se coloque nessas realidades e também a gente tenha um papel, que é um papel que a gente já vem tentando, né, cumprir, de contribuir para a ampliação das riquezas, mesmo no seio de pobrezas que a gente tenha percebido. E esse esforço, ele vem muito nesse sentido, né, da economia de Francisco. Eu acho que essa compreensão que o Papa traz para nós é uma novidade, sabe? Porque tocar nesse tema, como outros temas que a gente hoje tem, eu fico muito feliz de viver esse momento, sabe? Historicamente, eu acho que a gente está vivendo um momento rico em termos de diversidade de temáticas. A gente hoje está trazendo à tona, está colocando na pauta coisas que eram intocáveis, questões que eram escondidas, né? Tabus. Então, a gente hoje traz à tona essas questões, a gente discute essas questões e a gente traz elas para o nosso cotidiano. E a gente vai, eu acredito, com essa condição, caminhando para a construção de um mundo melhor. Eu estou muito confiante, muito esperançosa, porque essas questões elas não eram discutidas, elas não chegavam para a gente. E hoje, veja,
a gente discutir economia de comunhão. Poxa vida, que grande presente, né? Que grande oportunidade e que grande possibilidade que nós estamos tendo de contribuir para uma significativa da nossa sociedade. Teve um comentário que eu esqueci, que foi sobre o meio ambiente, né? Não sei se foi Clemilton ou Ana Aparecida. Eu achei super válido, porque falar de meio ambiente é falar de pobreza. Toda vez que o meio ambiente sofre algum dano, que um rio é poluído, que a barragem rompe, quem mais é afetado são as pessoas em situação de pobreza. As pessoas ricos que são afetados, sobretudo com os desastres, mas, sobretudo, se a gente for ver o percentual de pessoas em situação de pobreza, o percentual de pessoas com renda melhor que foram afetadas. Então, toda vez que a gente faz algo em prol de preservar o meio ambiente, as primeiras pessoas que vão ser beneficiadas com isso são as pessoas em situação de pobreza. Eu acho que se tende a olhar esses dois problemas separados, mas eles são muito mais próximos do que se pensa. Quando a gente polui um rio, a gente prejudica os pescadores do entorno. Quando a gente desmata, a gente prejudica a comunidade que mora naquela localidade e não tem como se mover. Então, eu tinha esquecido desse comentário. É muito pertinente. E em relação à pobreza material, é uma coisa negativa e ela esconde as nossas riquezas. Tem riqueza na pobreza? Tem. Tem pobreza na riqueza? Tem. Mas quando a gente está numa situação muito ruim economicamente, que impede o nosso desenvolvimento, o grande problema é que as riquezas que a gente tem não conseguem se desenvolver. Acho que esse é o grande nó da questão. Marli, está falando? E é através dessa cultura do encontro que a gente pode fazer esse trabalho de resgate, de descobrir toda a riqueza que tem dentro dessas pessoas, inclusive, muitas vezes, elas redescobrem o seu potencial e mudam a vida, né? Acho que quando a gente supera uma adversidade, eu acho que, assim, o processo de superação de uma adversidade é um processo gradual, né? Para uma situação de pobreza, isso serve para um trauma, isso serve para muita coisa na nossa vida. Quando não mais como vítima, mas como um protagonista. Quando a gente superou, né? Então, é preciso que a gente trabalhe nesses elementos para que as pessoas possam, de fato, serem protagonistas das próprias vidas. Mas ninguém. Só escuto vozes. É, glória a Deus, né? É bom desligar o microfone. Isso, é bom desligar o microfone. Eu vou desligar o microfone dela. Antônio Campineiro, quem é, hein? Antônio Campineiro é o diácono. Porque tem dois, tem diácono Antônio e Antônio Campineiro. Tudo bem. Ok. Eu gostaria também de colocar nessa dimensão uma situação que acontece em nossa sociedade. Às vezes a gente normatiza ou acha que é normal essa questão da meritocracia nos processos seletivos. Numa época eu estava refletindo o seguinte: não, de repente tem o Enem, de repente tem o vestibular, de repente tem isso, as pessoas têm que preparar o currículo, ou vai participar de um processo seletivo na empresa, e há uma escolha pelo melhor qualificado, pelo mais preparado. Só que, de repente, nem todos têm as mesmas oportunidades e as mesmas condições de acesso. Nem sempre, por exemplo, dizer que um processo seletivo
que no aspecto que envolva a gramática, é justo, porque vai excluir a pessoa surda, que a gramática do surdo é diferente. Quando você coloca como critério a questão da escolaridade, as pessoas com deficiência, elas não têm acesso à conclusão da escolaridade, não são todos que conseguem. Então, de certa forma, essas barreiras que a sociedade vai colocando, barreiras de locomoção, de acessibilidade, até mesmo as próprias barreiras tecnológicas. Quantas pessoas hoje têm a dificuldade de utilizar essas ferramentas tecnológicas nesse momento? Né? Se a gente, a pandemia tirou da gente a possibilidade de nos encontrar, nos reunir presencialmente, mas a gente viu que nem todos conseguiram se encontrar virtualmente. O quanto de tempo que a gente perdeu ainda com essas dificuldades? O quanto que a gente perdeu de dominar a ferramenta para que a gente continuasse fazendo nossos encontros de uma forma mais participativa? Então, de repente, essas situações, elas explicitam essa desigualdade que a gente vive na sociedade. Era nessa linha que eu gostaria de colocar. Aquele geógrafo Milton Santos, né, ele é famoso. Ele fala que a pobreza está associada a gente não dominar as técnicas que naquele momento são valorizadas pela sociedade. Esse livro dele nem acho que tem algumas décadas, mas é muito verdade isso, né? A sociedade vai passando por transformações e vai mudando o que se valoriza, o que torna uma pessoa bem-sucedida ou não bem-sucedida. Eu estava conversando com uma amiga que tem uma filha na escola e ela disse, foi engraçado, porque tinha uma professora que era muito boa e aí quando ficou online, ela não está conseguindo render, e tinha uma professora que nem era tão boa assim, mas que ela agora é a melhor professora do mundo online, que tem a ver, né, com o que está sendo valorizado. É certamente uma pessoa que tem facilidade para usar as ferramentas, que conhece outros instrumentos a serem usados. E talvez aquela professora primeira seja uma que tenha mais desenvoltura oral, que consiga lidar melhor com crianças, enfim. Faz parte, o mundo muda, ora se valoriza uma coisa, ora se valoriza a outra. Eu acho que nunca vai ter, por exemplo, o sistema de cotas perfeito. Porque a sociedade é muito múltipla. Que bom que existe o sistema, mas as pessoas criticam. Mas por que raça? Por que não renda? Por que renda? Por que não raça? A questão da renda, por exemplo, um problema parece ser mais justo, né, que seja por renda. Um problema que eu acho que ia ser bem frequente em Caruaru, se tivéssemos cotas por renda, seria o caso da informalidade. Caruaru tem muita gente que tem muita renda, mas que é informal. Aí ia conseguir usufruir de uma cota nesse exemplo. E a questão da raça, cor, tem a vantagem que é uma coisa que você não muda, né? Se eu ofereço cota para quem estudou na escola pública, eu posso estimular alguém que poderia pagar a privada a ir para uma escola pública para ter mais chance de ingressar na universidade. Se eu escolho um critério que as pessoas não conseguem influenciar, né? As pessoas podem não declarar corretamente, né? E hoje em dia têm sido feitas algumas checagens, que também é polêmico, né? Até que ponto é dessa raça, até que ponto... Qual o intervalo entre preto, pardo, branco, né? É muito subjetivo. Tudo é muito subjetivo. Qualquer regra, eu acho que se desse para qualquer um da gente o poder de dizer, crie você a regra. Se a gente conseguisse criar uma regra, com certeza nós receberíamos muitas críticas, porque tem muita subjetividade, mas com cotas, a gente vê que inclui mais do que sem cotas, assim. Nunca vai ser um sistema perfeito, mas que bom que a gente está tentando, que a sociedade está aprendendo, que está estudando, está aperfeiçoando o mecanismo. Por sinal, as cotas estão para acabar o período, né?
e aí precisa ser renovado ou não, isso também é uma questão muito polêmica. Então, assim, a questão da justiça, de qual o método certo, eu acho que é uma questão muito complexa e que não tem fim, mas que é importante ter pluralidade, é importante escutar muitas pessoas para que tenha muitos elementos nesse debate, para que a solução seja cada vez mais perto do que seria ideal. Depois a questão, não, mas se a gente põe cotas, a gente não vai pegar os melhores alunos, porque vai privilegiar alguns grupos que talvez não tenham os melhores alunos. Mas precisa ser o melhor para conseguir fazer esse curso, para acompanhar essa faculdade? Eu acho que precisa ser alguém que está preparado para enfrentar os desafios, para fazer aquilo que for pedido, mas quem disse que tem que ser os melhores? Tem muito aluno bom que entra. Eu sou graduada em engenharia. Eu lembro que engenharia, o povo tem muita crise no começo do curso, né? Por causa dos cálculos, físicas, geometria analítica, o povo entra muito em crise. E eu vi alunos muito bons que entraram na faculdade e se perderam. Aí viraram mediano ou abandonaram a faculdade. Assim, não necessariamente o fato de a gente ter obtido muitos bons resultados numa fase da vida implica que a gente vai obter bons resultados na outra fase da vida. E, assim, eu realmente... É interessante, porque quando se começou a falar em cotas lá no comecinho, eu confesso que eu dizia, como assim? Vai diminuir a qualidade? Porque vão entrar pessoas que não... Eu pensei isso, sabe? Eu acho que é muito importante a gente estar preparado para mudar, para se discutir, para pensar de novo sobre aquilo que a gente pensava naquele período. Será que estava certo? Assim, eu conheço outras pessoas que também pensavam assim, hoje, de olho fechado. Claro que tem que ter cota. Como não? Mas, assim, é importante essas discussões, esses aprendizados, porque a gente cresce, né? Agora está falando muito a questão da lei dos absorventes femininos. Precisa falar disso, porque metade da população não passa por esse problema, então nem tem elemento suficiente para compreender. Então, é importante trazer os temas para o debate, escutar, falar, porque estamos todos aprendendo. Não sei se ajudou. Ô, Andresa, aí dentro dessa sua fala, é importante a gente ter em mente que o nosso país, o Brasil, ele, desde o princípio, desde o seu nascimento, desde que ele foi constituído em questão em cima da desigualdade mesmo, desde o princípio. E desigualdade também com múltiplas faces. Se você é mulher, se você é negro ou negra, se você... uma série de coisas que o país foi constituído em cima de. E para ele, como que se fala? Não é retroceder, para ele reparar esses danos, eu acho que vai muito mais outros 1000 anos aí, sabe? E ainda é possível de que não vai ter reparo nisso. E entra governo, sai governo, dá a impressão que a gente não vai nunca constituir um país justo, um país que dê assim a dignidade que o ser humano merece, sabe? Porque assim um governo, nós não precisamos falar aqui de política nem tocar em política, mas a gente sabe que o país melhorou um pouquinho, foi de 2003 até 2011, que melhorou um pouquinho o país. E agora está voltando tudo na estaca zero de novo, em questão de pobreza, de marginalidade, de injustiça, sabe? E não sei, a gente tem que... se a gente acredita que esse país
pode ser melhor, a gente vai ter que continuar fazendo esse tipo de fala, de debate, de conversa, e não ficar só neles, no debate, na conversa, arregaçar as mangas, se unir as mãos e lutar por uma sociedade melhor, mais justa, menos corrupção, menos desigualdade, e para ver se essa injustiça social, essas desigualdades, possa mesmo, assim, não é se sobrepor, mas se equilibrar, pode-se dizer. Se equilibrar. Bom, deixa eu calar a boca, porque senão eu fico enrolando e falando demais. Que bom, Ana, que bom, Ana. Eu estou bem animada, viu, Andresa? Você está promovendo um milagre aqui. Porque essa hora, Ana, assim animada. Ana está animada, minha gente, essa hora. Eu acho que ela está colocando em prática aquelas 7 horas, viu? Estamos no caminho, olha, 2h30, ainda temos 4h30 por aí. Eu tô vendo Joaquim com o violão ali, ele tá doido para cantar uma música pra gente. Pois é, eu queria fazer só uma observação, que assim, acho que o tema é muito interessante. E a gente não pode mesmo desanimar. Nós temos que buscar energia onde é que ela mostre uma pontinha, e acho que é ali que mora o nosso interesse em fazer mudança nessa sociedade. Por 2 coisas. A Afonso falou uma coisa muito interessante, que é a nossa dificuldade, até que a gente aprenda, né, a lidar com essa ferramenta, quanto já passou. Eu falo que, assim, eu estou pensando aqui, o quanto que esses bandidos que coordenam o país, né, tem vantagem até nisso. Porque até que a gente aprende a se organizar, e isso é um processo quase que de toda a nação, né? Em todos os momentos, não só neste. Quando a gente consegue se organizar, eles já passaram a boiada. Então, nós temos que começar a observar essas situações, sabe? Porque existem saídas e a gente tem que encontrar essas saídas de alguma forma. Nós retrocedemos muito, mas, em compensação, nós já vivemos avanços. Então, isso é uma luz. Nós já vivemos avanços, vivenciamos, experimentamos e vimos a miséria quase que extinta nesse país, né? A pobreza, nós já sentimos isso, nós vivenciamos isso, como a Ana colocou. Então, eu acredito que esse desejo de fazer diferente e de mudar essa situação é que vai mover a gente a procurar essa saída, né? E a pensar que, como esse país foi invadido no momento em que viviam aqui pessoas, né, e milhares delas já tinham organização própria, tinha toda uma cultura, um desenvolvimento, e esse país foi invadido e disseminado sobre ele um montão de coisas que a gente sabe aí que muitas deram certas, outras não. Então, tirando proveito disso, é que eu me lembro aqui que Carolina de Jesus não ficou no passado. Ela traz um reflexo forte hoje. E como o livro mostra para a gente, né, o quanto que registrar aquela história foi importante para que nós pudéssemos discutir futuramente, eu acredito que a nossa história hoje, vivenciada nesse país, vai ser ferramentas para muitos estudos e coisas boas acontecerem. Eu acredito nisso. Olhando para a Andressa, eu acredito nisso muito mais do que a minha fala, tá? E assim, só lembrando disso, porque ontem, infelizmente, passou uma reportagem onde pessoas escolhiam ossos no lixo
para se sustentar. Naquele momento, eu lembrei de Carolina de Jesus assim, porque eu fiquei imaginando que isso já ocorre no anonimato, né? E que só agora a televisão mostra. Porque sempre tem um interesse por trás, tem alguma situação por trás. Mas a leitura é uma leitura forte. A fome e a miséria está alavancando de forma muito rápida, né? Então, fica aí para nós esse recado, né? De que a gente tem que achar a porta de saída. Estamos todos dentro de um espaço, como diz Afonso, vamos aprender as ferramentas. Ai, obrigada, Andressa. Obrigada. Vai ter música, Não. Pensei que ia ter música. Vai? Só comentar de Ana Aparecida. Eu acho que a gente precisa conhecer bem a nossa história, né? Eu aconselho hoje para um monte de gente aquele pequeno manual antirracista da Djalmila, porque ela foi compacta e ela explica um monte de coisa. E um outro livro que eu li recentemente foi Laurentino Gomes, né? Ele fez uma trilogia sobre escravidão. Eu li o primeiro volume e é muito triste, assim. Tudo o que aconteceu, né? Tudo que aconteceu não só no Brasil, mas no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito lento. Mas se eu penso no retrato do mundo 100 anos atrás e agora, eu acho que agora está muito melhor. E se eu penso 100 anos atrás e 200 anos atrás, eu acho que é um progresso lento, sabe? Mas tantas coisas que hoje a gente olha como absurdos e que antes eram tratadas como normais. Eu estava lendo esse livro sobre escravidão, aí fala que Aristóteles tinha escravos, muitas instituições da Igreja Católica possuíam escravizados. Tiradentes possuía escravizados, que era o cara que lutava pela libertação, pela independência dos brasileiros. Então, é muito triste isso, né? Se a gente pensa na história do Brasil também, aquela época que se tentou fazer o esbranqueamento da população, tinham as pessoas que tinham sido libertadas da escravidão, que estavam precisando de oportunidades para se desenvolver, o governo investe para vir europeu para cá, né? E é interessante hoje como quem tem sobrenome italiano, sobrenome alemão se orgulha, né? Diz, meu sobrenome é italiano. E um dia eu tenho uma amiga que tem um sobrenome italiano, que a gente sempre chamou ela por esse sobrenome. E aí, olha, tá vendo? Esse sobrenome italiano provavelmente veio, claro que ela nasceu nesse tempo, né? Ela não pode ser culpada pelo passado dela, mas essa busca de mudança, assim, se ela cresceu numa família que tinha boas condições, certamente ela é um resultado dessa política que também negou oportunidade às outras pessoas. Eu acho que esse aprendizado que alarga os nossos horizontes e que nos faz compreender melhor por que tudo é tão desigual é muito importante. Mas eu falei muito já, né, minha gente? Vamos ouvir música? Bom dia, Afonso. O Afonso que é o chefe da área aí. Eu troquei peguei um notebook aqui, acho que agora está dando para ouvir, tá? Eu achei interessante escolher essa música por causa da questão mística dela, assim, o país dá tudo, as nossas terras são terras das melhores do mundo, né? E tem tanta fome, para quê? Entendeu? É porque não há um cuidado, não há um cuidado realmente com quem precisa. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo milagre do pão.
fartar de pão, descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, e lambuzar de mel, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão. Alaia, 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 alaia. Valeu, Joaquim. Ô, minha gente, eu acho que a gente vai fechando, né, Afonso? A gente vai fechando, agradecendo muito a Andresa, lógico, a todos e todas que se fizeram presentes nesse momento, porque a contribuição é coletiva, mas a importância de quem puxa a conversa é, em muitos momentos, extremamente fortalecedora de grandes reflexões e grandes práticas. Então, é com esse compromisso, viu, Andresa, que a gente encerra hoje. É um compromisso de trazer para o nosso cotidiano e para as nossas práticas as contribuições que você hoje nos trouxe. Dizer a você que foi muito bom, muito prazeroso, que você não trouxe apenas a teoria, mas você trouxe o afeto. Essa amorosidade que Freire fala tanto, ela veio muito na sua fala e na forma como você trouxe a sua contribuição para as nossas reflexões. Então, muito obrigada, e a gente não está dizendo tchau, não, para sempre, viu? A gente está dizendo assim, ó, Andresa, até daqui a pouco, no outro momento a gente se encontra de novo. E você escutou, Delma, quando ela falou da questão da Fratelitude também, então mais adiante a gente pode sim, não é? Acho que é... Eu não estudei não, calma. A gente gravou aqui no coração, assim, para dizer que... E também agradecer a Delma por ter feito a ponte, não é? Acho que Delma, ela é uma pessoa que consegue trazer para a gente pessoas de um grande, né? Pessoas que vivenciam também, que procuram vivenciar, não é? Aquilo que ensinam, né? E daí a força que tem a sua fala, não é? O alcance, né? E a gente agradece. Continue assim, Delma, viu? Fazendo essas articulações. A Baja também, nossa gratidão por ter trazido, por ter fornecido a ferramenta que a gente vai aprender a mexer com ela. Então, hoje, desculpe também, André, hoje a gente ficou meio atrapalhado, mas a gente, da próxima vez, você vai ver como que a gente vai estar mexendo, porque a gente já mexe muito bem com Meet, com Jitsi, é tanta ferramenta que a gente já... Mas aí o Zoom é relativamente novo. É novidade. Quem dá... Já vamos encerrar, então? Isso. Então, primeiro, vamos agradecer a Deus por esse momento, né, de comunhão entre nós. Pedir a Ele que nos dê força, que nessa novena de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, ela possa também interceder a seu Filho Jesus por cada um de nós e pelos nossos familiares, pelas pessoas que sofrem, por todos aqueles que vivem à margem da sociedade, para que possa se reintegrar à sociedade, ok? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. 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 Vamos em paz, temos todos uma boa noite, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tá começando a chover aqui, pessoal. Olha Que maravilha! beleza. Da chuva. Tchau, boa Um noite. abraço. Deus que abençoe a todos Isso, nós. Valeu.